Queridos, antes de começar a minha palavra, eu gostaria de pedir para que você pudesse abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que a gente pudesse orar. Amém? Senhor Jesus, Senhor meu Pai, nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, ó, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, ó Pai. Que o Senhor possa me usar, ó, Senhor, como instrumento, como ferramenta aqui nesta noite, Senhor. Para que possa, Senhor Deus, levar a Tua palavra a essas vidas, ó Pai. Que dessas vidas possam ser levadas a outras, ó Pai. Deus, que o Senhor tira todas as escamas, ó Pai, dos olhos, dos ouvidos, ó Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, venha dos céus para as nossas vidas, ó Pai. E que possa, Senhor Deus, fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Arena? Primeira coisa que você vai fazer é olhar para o seu irmão do lado aí e vai falar para ele: eu me importo com o seu futuro. Eu não sei se o que você falou é verdade ou não, mas deveria ser. Você aqui dentro da igreja, você deveria sim se preocupar, né, com o seu discípulo, ou com o seu líder, ou com até mesmo só o seu irmão na fé. Amém? Porque nós queremos o quê? Um futuro brilhante para nós, e nós temos que querer um futuro brilhante para as outras pessoas também. Amém? Então, queridos, quando a gente fala em futuro, eu acredito que, né, se eu falar assim, quando eu falo futuro, o que vem na sua mente, né? O que você pensa? Né, a primeira coisa que vem aí na sua cabeça? Uns vão falar casamento, outros vão falar filhos, outros vão falar faculdade, outros vão falar carro, moto. Eu sei que cada um pensa em alguma coisa. Por quê? Porque o futuro nada mais é do que aquilo que a gente almeja. Nada mais é do que aquilo que a gente espera. Nada mais é do que um sonho a ser realizado. Você já parou para pensar qual é o seu sonho a ser realizado? O que você tanto almeja na sua vida? O que é e qual vai ser o seu futuro? E um dos maiores males, queridos, da sociedade hoje em dia é um espírito que assombra as pessoas, que é o espírito da desistência. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você não precisa responder. Mas eu acredito que, assim como eu, muitos aqui já começaram uma coisa e pararam no meio do caminho e desistiram dessa coisa, não é verdade? Às vezes a gente acha que isso é normal, mas na verdade não é normal. É um espírito que assombra a sua vida, que assombram as pessoas lá fora, que fazem as pessoas terem medo de continuar e alcançar aquilo que tanto quer. Hoje a gente vê tantas pessoas que têm tantos sonhos, né? Às vezes o maior sonho daquela pessoa é entrar numa faculdade, é cursar aquele curso. A pessoa luta, a pessoa batalha, a pessoa estuda dia e noite, não tem mais vida, a pessoa faz de tudo. Quando ela entra na faculdade, ela estuda às vezes 6 meses, né? Um semestre, às vezes até menos, ou um ano, não sei. E o que acontece com aquela pessoa? Desiste. Você acha que ela queria ter desistido daquilo que ela tanto buscou? Daquilo que ela tanto batalhou? Não, querido. Muitas das vezes isso é o espiritual. Muitas das vezes é o espírito, né, que assombra, o espírito do medo, o espírito da derrota, o espírito do fracasso, que vem na sua vida para te impedir e não te deixar crescer, e não te deixar prosperar, e não te deixar alcançar os lugares altos que Deus tem para você, amém? Então, queridos, nós precisamos entender isso. Quando nós queremos algo, nós temos que querer com toda a intensidade, né? Tem que ser um desejo ardente do nosso coração. E nós temos sim que lutar, nós temos sim que batalhar, nós temos sim que correr atrás. Mas a partir do momento que você alcançar isso, que você continue lutando mais e mais. Porque se você perder essa força, né? Essa vontade, essa coragem, esse espírito, ele vai te assombrar. E lá no meio do caminho ele vai fazer você parar. Misericórdia, né, irmão? Fala aí, misericórdia. Nós vamos começar e vamos terminar tudo aquilo que a gente
fizer, amém? Então, o que eu falo para você nessa noite é isso. Quando a gente fala em futuro, né, eu tô falando às vezes aqui de faculdade, isso e aquilo, mas quantos casamentos a gente vê destruídos? Quantas famílias nós vemos destruídas? Por quê? Porque começaram e não tiveram o entendimento e o discernimento de Deus para poder dar continuidade naquilo que estava fazendo. E muitas das vezes, querido, isso também acaba, isso é, né, cortado no meio, porque muitas das vezes antes de você começar, você não consultou a Deus. E aí às vezes não vai dar certo mesmo, porque não era um plano de Deus para sua vida. Então, para que a gente consiga também realizar tudo até o final, é preciso que antes de começar a gente entregue nas mãos de Deus e saiba se realmente é da vontade dele ou não, para que nós ingressamos naquilo ali que nós vamos fazer, amém? Então, queridos, o que acontece muito, né, quando o Espírito vem assombrar essas pessoas, é casamentos desfeitos, famílias destruídas, alianças quebradas, responsabilidades esquecidas. Tudo isso acontece. Mas o pior de tudo é quando a comunhão com Deus ela é deixada de lado. O que o espírito, né, esse espírito do medo, esse espírito do terror que quer assombrar a sua vida, o seu futuro, ele também vem assombrar você quando se fala da presença de Deus, quando se fala de ministério, quando se fala de igreja. E muitas das vezes, nós damos ouvido a isso. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós temos a presença de Deus, mas deixamos o diabo colocar essas dúvidas nas nossas cabeças. Deixamos ele entrar com um porquê, né? Às vezes, mas por que isso? Mas por que aquilo? E aí você vai se desfalecendo, você vai se enfraquecendo, e é onde ele entra na sua vida, na sua mente, nas suas atitudes, e faz com que você venha deixar a presença de Deus de lado. Esse é o pior acontecimento, queridos, nas nossas vidas, porque quando nós deixamos Deus de lado, nós perdemos tudo. Né? Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus? Quantas pessoas às vezes vêm de uma vida difícil, de uma vida destruída, vêm para a igreja, começam a se entregar na presença de Deus. O Espírito Santo começa a habitar naquela pessoa, porque nós somos morada do Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo começa a falar, começa a transformar, começa a restaurar a vida daquela pessoa. E a gente começa a ver aquela transformação, né? E a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa está mudando, o que Deus está fazendo, não sei o que, né? A gente começa a ver o brilho, a gente vê a diferença, queridos. Às vezes você que é novo não percebe, mas a gente que já é velho de casa, a gente consegue perceber. E um dia você vai perceber também o que Deus faz na vida das pessoas. É maravilhoso. E aí o que acontece? A pessoa vem para a igreja, tem a vida restaurada, transformada, dá autoridade, dá brecha para o diabo começar a lançar setas na cabeça dela, né? As dúvidas na cabeça dela, e essa pessoa sai da igreja. E aí tudo que ela começou, tudo que ela ganhou, tudo que ela teve direito dentro da casa de Deus, na presença de Deus, aquilo ali começa o quê? A se perder. E aí é onde nós ficamos tristes. Porque, queridos, quando você está na presença de Deus, quando você está na casa de Deus, Deus ele faz morada em você e ele muda a casa onde ele está. O Espírito Santo de Deus, ele quer uma casa transformada. E aí ele muda os seus passos, ele muda o seu caminho, ele muda a sua história. Mas para que você continue tendo essa história diferente, é preciso que você continue buscando a Deus. E aí você sai da igreja, as pessoas saem da igreja e acham que lá no mundo vão achar coisas melhores. Às vezes, né, acha que foi um erro, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Mas eu só tenho a dizer para você, se o diabo está colocando esses pensamentos na sua cabeça, hoje é o dia de você orar e repreender isso, porque são dúvidas, são argumentos que ele está tentando colocar na sua cabeça para te tirar da presença de Deus e fazer você não viver o melhor de Deus para sua vida. E nós vamos orar nessa noite com relação a isso, amém?
Então não deixe, queridos, a comunhão de Deus de lado. Venha para a igreja mesmo diante das dificuldades. Né? Eu sei que às vezes tem pessoas que começam em busca daquele sonho, né? Às vezes uma faculdade, ou às vezes um carro, ou às vezes uma família. E eu sei que quando a gente começa uma vida nova, uma caminhada nova, talvez isso assim, é um pouco difícil para a gente administrar no começo. Às vezes o tempo, às vezes fica corrido, às vezes a pessoa trabalha e estuda. Então é difícil, eu entendo que é difícil, mas vai ser mais difícil ainda se você largar a mão da casa de Deus. Então, queridos, você tem sim que estudar, você tem sim que batalhar pelos seus sonhos, você tem sim que ir em busca daquilo que você quer. Mas você também, quando ganhar, não esqueça quem te deu. Não esqueça que foi quando você estava aqui na casa de Deus, prostrado, chorando e buscando a presença dele, que você foi abençoado. E muita gente é abençoada e dá as costas para aquele que abençoou. Misericórdia, né? Nós não seremos pessoas assim, amém? Queridos, aí eu falo para você, às vezes você tem muitos sonhos, você tem muitos projetos, você quer conquistar tantas coisas, você quer ir além, você, né, às vezes você vai contar os seus sonhos, seus projetos para as pessoas. Tem pessoas que às vezes até olham com uma cara de louca, assim, né, para você, fala assim, nossa, mas você acha que você vai conseguir tudo isso? Você acha que você vai dar conta de tudo isso? Eu só falo uma coisa para você, queridos, que se você estiver na presença de Deus, você vai conseguir tudo isso e um pouco mais, amém? Aquilo que nós queremos não chega nem aos pés do que Deus tem para nos entregar. Sempre o que Deus tem para nós é muito maior. Então, quando você for falar dos seus sonhos, dos seus projetos, mesmo que a pessoa ache que você é uma louca, você fale crendo que você vai alcançar. Porque um dia Deus vai te honrar e você vai conseguir provar para a honra e glória do Senhor que você alcançou. Amém? Então, queridos, quando você for sonhar, sonha mesmo, com intensidade, busque mesmo, lute bastante. Só que aí eu falo uma coisa para você. A vida, ela passa muito depressa, não é verdade? A gente dorme hoje e já acorda no outro dia, né? Brincadeira. Eu não sou tão boa de piada igual o Rafa, não. Mas a vida passa depressa, né? Então, eu quero dizer para você que mesmo que a vida passe muito rápido, mesmo que a vida passe assim, e você nem enxergue, você nem vê, mas você precisa ter um tempo, você precisa parar, você precisa raciocinar, e você precisa arrumar esse tempo para você não somente sonhar, mas para você também batalhar e lutar pelo seu sonho. Porque eu posso te encorajar aqui hoje a deitar na sua cama e sonhar com o que você quer para sua família, com o que você quer para o seu ministério, para a sua vida financeira, nos seus estudos. Eu não sei, queridos, seus bens materiais, eu posso fazer isso. Mas o único que vai poder alcançar ou não esses objetivos é quem? Você próprio. Eu posso te dar essa coragem, esse gás, esse ânimo de falar que você é capaz, de que você pode sonhar, de que Deus vai realizar, de que Deus ele é fiel, e eu creio nisso tudo, amém? E eu sei que Ele vai fazer, mas você também tem que buscar. Então não deixe, queridos, a vida passar e você não sentar e não pôr no papel aquilo que você quer. Sonhe, mas também arrume um tempinho para você batalhar, para você buscar, para você lutar por aquilo que você quer, amém? Para que você possa também, quando você sentar e colocar num papel os seus sonhos, os seus projetos, e da maneira como que você vai agir, como que você vai fazer para isso acontecer, que você já pense em tudo. Olha, eu quero fazer isso, né? Eu quero estudar, mas eu também não quero deixar de ir para a igreja, eu quero conciliar, para que você já trace, queridos, um plano, né, de trabalho, um plano de vida, para que você depois lá na hora não fique perdido e desanime no meio do caminho, amém? Muitas das vezes nós deixamos de acreditar que um sonho pode se realizar. Sabe por que muitas das vezes nós deixamos de acreditar que um sonho pode se realizar? Porque muitas das vezes nós estamos lutando, nós estamos batalhando, nós estamos buscando, fazendo aquilo que é o nosso papel, mas muitas das vezes nós passamos por dificuldades no meio do caminho.
Muitas das vezes nós passamos por problemas e nós perdemos o quê? As esperanças. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes no meio do caminho tem uma pedra e às vezes você tropeça naquela pedra, sabe por quê? Antes de você alcançar o seu sonho, porque Deus ele quer testar o seu coração. E se no meio do caminho você tropeçar naquela pedra e você não se levantar, acabou para você. Mas, por outro lado, se você tropeçar no meio do caminho e você falar, nossa, foi só um tropeço, mas eu me levanto e eu vou adiante e eu vou alcançar e ter fé que você vai chegar lá no final, a sua vitória vai chegar, amém? O seu sonho vai se realizar. Porque você não se deixou abalar, você não se deixou abater pelas dificuldades. Queridos, dificuldades todo mundo tem. Eu tenho, vocês têm, os pastores, os bispos, todo mundo tem. Não é porque nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus, que vai ser tudo fácil, tudo perfeito. Eu acredito que é pelo contrário. Acredito que nós temos mais dificuldades ainda. Mas eu falo uma coisa para vocês. Se nós que estamos na presença de Deus temos dificuldades, nós também temos um Deus que nós podemos contar. E nós sabemos que esse Deus, ele supre todas as nossas dificuldades. E ele nos levanta quando caímos. Ele nos segura para que nós não caímos. Então, queridos, se nós temos dificuldades com Deus, imagina sem Deus. Pense nas suas dificuldades, pensa nos seus desafios. Você na casa de Deus, quando você passa por isso, você vai chorar. Você tem um altar, você tem para quem você chorar, você tem para quem você pedir, você tem para quem se humilhar. E Deus, ele escuta suas lágrimas, e nele vê as suas lágrimas, ele escuta as suas orações. Agora você imagina um perdido, uma pessoa que não tem essa oportunidade que você tem. Para ela é muito mais difícil, sabe por quê? Porque ela tá tudo ruim para ela, tá tudo dando errado e ela não tem uma perspectiva de que aquilo vai melhorar. E pior de tudo, ela não tem quem confiar para fazer o milagre na vida dela. Coisa que nós temos, que é um Deus muito poderoso, amém? Agora, queridos, nós vamos falar de como Deus ele se importa com o seu futuro. Eu falei, né, nós nos importarmos com o nosso futuro. Mas Deus, ele se importa muito mais com o seu futuro do que, às vezes, você mesmo. Às vezes, nós queremos que as pessoas lá de fora, que as pessoas lá do mundo se preocupem com a gente, né? Ai, se importe com a gente, queiram saber se nós estamos bem, se nós estamos passando por dificuldades. E às vezes essas pessoas não estão ligando pra gente, não estão preocupadas com a gente. E às vezes a gente sofre por causa disso, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente fica abalada por causa dessa incerteza, né, da falta da preocupação das pessoas conosco. Mas é o que eu disse pra você, queridos. É somente você e Deus que vão poder mudar o seu futuro. Se as pessoas lá de fora, igual eu disse, elas tiverem a oportunidade de poder pôr o dedo no seu futuro, nos seus sonhos, nos seus projetos e fazer você acreditar que aquilo ali não vai dar certo, elas vão fazer. Porque elas talvez não acreditem num Deus que você acredita, amém? Que é capaz de fazer tudo isso. E aí você conta os seus sonhos, os seus projetos para aquela pessoa descrente lá fora. Em vez dela te dar um ânimo, de te colocar para cima, ela vai te colocar lá embaixo. Porque às vezes é o modo como ela se sente. Então, queridos, nós não temos que nos preocupar com o que as pessoas estão pensando da gente ou não. Nós temos que nos preocupar com o que Deus está pensando de nós. Como será o seu futuro? O que Deus está pensando do seu futuro? Né? O que Deus olha para você hoje e Ele fala assim, nossa, aquele lá vai virar um filho, né? Filho todo mundo já é, mas o que eu quero dizer é assim, ele vai virar um líder, ele vai ter um ministério, ele vai pregar, ele vai fazer o ID, ele vai ganhar pessoas, ele vai se transformar em bispo, em pastores. Amém? E o que Deus ele olha, ele pensa de você? Ou ele pensa coisas ruins? Nossa, olha lá, aquele lá tinha tudo para se dar bem, para ter um futuro bom na minha presença, ser grande, ser próspero, e ele está indo para outros lados. Então, queridos, só se
importe com o que Deus está pensando do seu futuro. E Ele se importa muito com o seu futuro. E quando nós esquecemos, queridos, que Deus, Ele se importa conosco, nós vivemos uma vida vazia. Pois só a presença de Deus, ela pode preencher este vazio. Quando você começa, queridos, a querer dar mais importância para as pessoas lá fora do que para a presença de Deus, você começa a se tornar uma pessoa vazia. Porque as pessoas de fora, elas não vão te dar o que Deus tem para te dar. Quando você volta os seus olhos para Deus e você enxerga somente a presença de Deus, aí sim você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e você alcança tudo o que você quer. Mas quando você começa a olhar para as pessoas lá fora, você começa a se tornar uma pessoa vazia, porque lá fora as pessoas não se preocupam uma com as outras, não é verdade? É por isso que nós fomos chamados, é por isso que nós fomos colocados na terra. Para o quê? Para nos importarmos com as pessoas, amém? Essa é a série que nós estamos pregando. Eu me importo sim. Você precisa se importar sim. Você precisa se importar com o seu irmão da direita, com o seu irmão da esquerda, de trás, da frente. Você precisa até mesmo se importar com aquele perdido que ainda não veio para a casa de Deus, amém? Então, queridos, não se torne uma pessoa vazia. Sempre seja cheia da presença de Deus. E aí, queridos, muitas vezes existem áreas nas nossas vidas que precisam ser curadas. Eu sei que tem gente aqui que tem áreas da sua vida que ainda não foram tocadas, não foram curadas. E aí, queridos, é onde que precisa de um toque, do amor, do cuidado, do carinho e da cura de Deus para essas áreas da sua vida. Às vezes, querida, a área da sua vida que precisa receber esse toque é a área emocional. Às vezes é o seu emocional que não te deixa ir para frente, de buscar um futuro brilhante. Às vezes é a sua área sentimental que te prende, que te deixa ainda aprisionada ao seu passado e não te deixa você buscar coisas novas e melhores para o futuro. Eu não sei, é você que precisa fazer essa leitura da sua vida. É você que precisa perceber, nossa, eu não estou dando certo, eu não estou conseguindo ir, porque tem coisas que ainda me prendem no meu passado. E é Deus, querido, nessa noite que vai tocar nessa área e vai te libertar, amém? E você vai sair daqui olhando lá na frente, olhando lá para Deus e vendo que amanhã você terá um futuro maior e melhor, amém? O plano de Deus para o seu futuro é de vida, e vida em abundância. Eu não sei aqui, mas a gente ouviu um testemunho do nosso pastor no final de semana passado, que ele falou do menino que suicidou. Quantas pessoas estão nessa mesma luta, nessa mesma vida, de querer se matar, de querer tirar sua própria vida, de achar que nada dá certo, de que tudo que faz dá errado. Quantas pessoas, às vezes nós mesmos, estando na casa de Deus, na presença de Deus, sabendo que Deus é maravilhoso, estamos vivendo dessa forma, achando que nada tá bom, que nada dá certo. Queridos, Deus, Ele tem uma vida para nós e é uma vida abundante, em todos os sentidos. Em tudo que você for fazer, em tudo que você tiver que fazer, tem que ser o melhor, tem que ser o maior. Então, queridos, Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Mas para isso, não temas. Deus preparou o melhor para você. Você tem medo, queridos, de ir atrás daquilo que você quer, de que você almeja? A partir de hoje você não vai ter mais. Porque se você é fiel, igual a Bia falou, e você está na casa de Deus, e você tem a presença de Deus, você não tem que ter medo de tentar uma bolsa na faculdade, de tentar um financiamento para sua casa. Você não tem que ter medo, porque se for da vontade de Deus, Ele vai abrir portas, Ele vai colocar pessoas no seu caminho para fazer aquilo dar certo. E vai dar, queridos. E vai dar, porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele fala para nós. As promessas dEle sobre as nossas vidas são maravilhosas. Nós que às vezes não percebemos e não recebemos. Mas você não pode temer.
Não tenha medo, querido, de investir no seu futuro. Não tenha medo de mudanças e nem de desafios. Uma coisa que prende muitas pessoas é medo de desafios. Quando você desafia uma pessoa a abrir uma célula, a fazer alguma coisa, se aquela pessoa ela tiver medo de desafio, ela sai da igreja. E isso não é só no ministério, é lá fora também. Às vezes ela está lá no emprego e para ela tá tudo bom no emprego dela, está lá ganhando os R$1.000 dela. Aí ela recebe um desafio de o quê? Talvez virar um gerente, de talvez ter um salário de R$5.000. E o que aquela pessoa faz? Fica com medo. E acaba perdendo a oportunidade, a bênção, o milagre dela. Por quê? Porque ficou com medo. Ah, mas se eu virar gerente, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais tarde. Querido, se Deus ele te entregou uma oportunidade, Ele vai te honrar e Ele vai te ajudar a cumprir a sua promessa, amém? Ele vai te ajudar a você ser o gerente em excelência, a você ter força, ter capacidade de acordar mais cedo, de ter ânimo, amém? Deus, Ele faz por completo. Ele não vai te jogar lá naquela oportunidade, né? Te dar o seu milagre e sair. Não vai, Ele vai fazer do começo ao fim. Ele vai te colocar e Ele vai te honrar naquilo. Ele vai te mostrar que você é capaz. Então, querido, faça o que tenha vontade, dentro dos planos de Deus. E não se sabote. Muitos aqui têm se sabotado. Têm visto que dá para fazer. Têm tido oportunidades melhores para vencer. Mas têm se sabotado. Ficado quieto, né? Fingindo que não está enxergando. Fazendo vista grossa, né? Como o povo fala. E tem se sabotado. Você tem sabotado as promessas de Deus para sua vida. Já parou para pensar nisso? Quantas promessas de Deus você tem escondido debaixo do tapete porque você não quis ver? Ou porque você não quis recebê-las? Pare, querido. Chegou o momento de você lutar, de você correr atrás, de você ser grande, amém? Saiba escutar os planos de Deus. Faça os seus planos, mas saibam escutar os planos de Deus. Muitas das vezes você vai sentar, você vai traçar todo o seu plano e você vai orar e Deus vai falar para você, joga tudo fora. O plano é esse e esse. Amém? E aí você vai fazer o quê? Vai seguir o seu plano ou vai seguir o plano de Deus? O de Deus, amém? O seu futuro, querido, ele está nas mãos de Deus e não de Satanás. Amém? O seu futuro é um futuro brilhante na presença de Deus. Você tem que ter certeza disso, que o seu futuro é na presença de Deus, amém? Vamos ler lá em João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Todos acharam? Amém? Quem não achou, pode acompanhar aqui atrás. Está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham-a com abundância. Querido, se você der ouvido aos planos de Deus, você terá uma vida em abundância, em todos os sentidos. Mas se você der brecha e deixar o diabo entrar na sua vida e começar a ouvir a voz dele, você vai ter uma vida de fracasso. Porque o diabo, ele entra na nossa vida, ele não entra para nos ajudar não, queridos. Ele entra para matar, para roubar e destruir os seus sonhos, seus projetos, seus planos, a sua vida. É por isso que eu disse que o seu futuro está nas mãos de Deus, amém? Porque você não vai dar essa oportunidade, essa brecha para o diabo falar no seu ouvido, amém? Se até hoje você deixou ele falar que você não é capaz, que o seu futuro não vai dar em nada,
Tá amarrado isso em nome de Jesus, porque você é filho e filha de Deus, e o Pai, Ele tem o melhor para o filho, amém? E o seu futuro será maravilhoso. Queridos, você tem que parar de dar ouvidos àquelas pessoas, igual eu disse, que ficam te colocando para baixo, que ficam falando que você não é capaz. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes eu já falei isso para as minhas discípulas, e eu falo isso sempre. Quando o diabo, ele quer jogar a seta dele sobre a nossa vida, né? Usar da voz dele para chegar nos nossos ouvidos, ele não vai usar uma pessoa que você não conhece para falar que você não presta, que você não vale nada, que você não vai dar em nada, que você é isso, que você é aquilo. Ele vai pegar, sabe quem para fazer isso? Talvez a pessoa que você mais ama, sua mãe, o seu pai, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu melhor amigo. Ele vai pegar pessoas que têm talvez uma grande influência sobre a sua vida. E aí ele vai usar essas pessoas para atacar você com palavras que vão te colocar lá embaixo. Porque eu tenho certeza que quem, vai escutar uma coisa ruim de pai, de mãe, não vai ligar, vai chorar, vai ficar triste. Pode até falar que não liga, mas aquilo ali vai entrar no coração dela e vai machucar. Agora, uma pessoa que nunca te viu, que nem te conhece, você fica sabendo que ela falou de você, você fala assim, nossa, mas ela nem me conhece. Então, queridos, o diabo, ele é esperto. Satanás, quando ele quer falar nos nossos ouvidos, quando ele quer trazer pra gente, aquilo que ele quer falar, ele usa, queridos, das artimanhas, e é o que ele mais tem. Igual eu falei no começo, às vezes o diabo começa a colocar um porquê na sua mente para fazer com que você saia da igreja. E às vezes esse porquê para você não é nada demais. Às vezes começa assim, um exemplo. Nossa, mas por que eu tenho que vir todo final de semana no Instituto de Vencedores? Quantos aqui já não começaram e já não pararam no meio do caminho? Seta inflamada de Satanás. Nossa, mas qual vai ser a diferença de eu ir um sábado e não ir o outro? Queridos, esses argumentos, o diabo, ele tem muitos. E às vezes nós aceitamos esses argumentos. E olha como ele é tão esperto, porque, queridos, ele usou de argumentos para fazer com que a Eva ouvisse a voz dele e achasse que não tinha nada demais. Ela comeu o fruto proibido. E é assim que Satanás faz conosco. Começa a colocar setas, pessoas, argumentos sobre as nossas mentes que nós achamos que não tem nada a ver. Ah, mas não tem problema eu ir ali numa festa. Ah, não tem problema eu ficar hoje, amanhã eu não fico mais. Ah, não tem problema hoje eu não ir no IV. Queridos, não deixe se enganar por isso. Quando você estiver nessas armadilhas, quando você perceber que esses são os argumentos de Satanás tentando te desviar do caminho do Senhor, corra para o seu líder. Não perca tempo, não ache que é normal. Quando você começar a casa de Deus, nossa, mas por que eu tenho que dar parceiro de Deus? Queridos, você não é obrigado a dar, você dá se você quiser. Mas aí o diabo começa a colocar, nossa, mas por que na sua igreja tem parceiro de Deus? Sabe, são coisas que o diabo vai usando. Por que você tem que dar dízimo? Por que tem palavra de oferta? Para te tirar do foco. E muitos não percebem e deixam isso ir acontecendo e acontecendo até o momento que ele toma conta e a pessoa faz o quê? Sai da igreja. Queridos, Satanás, ele foi atentar Jesus no deserto. Imagina se ele não vai tentar a gente. Só que Jesus foi sábio, Ele é sábio. Nós temos que ser sábios, assim como Jesus, e não dar ouvidos às coisas de Satanás. Queridos, quando surgir uma dúvida no seu coração, não fique lamentando, que seja da casa de Deus, que seja na sua família, que seja na sua escola, que seja num relacionamento. Não guarde isso para você. Procure o seu líder, procure o seu pastor e vai tirar essa dúvida com ele, uma pessoa sábia.
Aí sabe o que acontece? Aí você vai lá fora procurar o amiguinho lá de fora e perguntar para ele o que ele acha certo, o que ele acha errado. Aí o que acontece? Satanás usa ele para te dar a direção errada. Porque às vezes acontece da pessoa ter dificuldade ou às vezes ter até medo. Nossa, mas eu vou perguntar isso pro meu líder? Outra seta inflamável de Satanás. Nossa, mas ele vai rir da minha cara, mas ele vai brigar comigo. Não vai, querido, não vai. Muitas das vezes, né, eu e o Rafa, líderes de equipe de arena, tem aqui meus irmãos também, vão concordar comigo. Muitas das vezes nós até pensamos assim, né, conversamos, né, eu e o Rafa às vezes falamos assim, nossa, mas por que fulano não me perguntou antes de fazer? Às vezes a gente fica assim indignado porque o discípulo não veio procurar. Aí tomou a decisão, fez lá e não foi certo. Por quê? Porque não consultou a Deus. Não consultou aquela pessoa que talvez tinha uma direção de Deus para ele. E aí a gente vê o quê? A pessoa fazendo o errado e a vida dela acontecendo o quê? Afundando. Então, querido, não tenha medo, não tenha vergonha. Se o seu líder tiver que puxar a sua orelha, ele vai puxar. Mas é para te ensinar, é para te ajudar, é para te corrigir, amém? E eu falo isso porque, queridos, Deus, Ele faz isso conosco. Quantos puxões de orelha nós já não levamos de Deus? Ô, cabeção, eu falei para você que não era para você fazer desse jeito, por que você fez? Eu já te avisei, eu já te mostrei que o caminho era esse, por que você foi por aquele? Aí depois fica chorando, fica lamentando quando acontece o pior, que está amarrado em nome de Jesus, amém? É muito importante, querida, a gente aprender a ouvir a voz de Deus, mas também ter discernimento para ouvir e saber quando é a voz de Satanás. Queridos, Deus, Ele é um Deus que traz paz. É um Deus de luz. Então, quando for a voz de Deus, você vai sentir paz. Você vai se sentir bem. Quando for a voz de Satanás, é trevas, é morte, é briga, tudo de ruim. Então, pense nisso. Tudo que vem de Deus é paz. E tudo que vem de Satanás é trevas. Amém? Jesus, Ele se importa sim com o seu futuro. A nossa vida, queridos, ela é marcada por nossas escolhas. E são essas escolhas que determinarão o nosso futuro aqui na terra e, muito mais importante, o nosso futuro eterno. Hoje, quando eu estava lendo essa palavra, eu achei muito forte isso, porque eu pensei assim, nossa, meu futuro eterno. Porque eu sei que eu tenho um futuro até o dia da minha morte. E depois que eu morrer? Né? O que será de mim? Será que Deus está feliz? Será que Deus tem se animado, se empolgado com aquilo que eu tenho feito do meu futuro? Você já parou para pensar, queridos, o dia que chegar o seu fim? Se vai ser bom, se vai ser ruim? Até rimou, ó. Já pararam para pensar nisso? Não, porque eu também não tinha pensado nisso. Futuro eterno. É muito forte. Às vezes vocês não estão nem entendendo. Mas a gente tem um futuro. E o nosso futuro eterno é com Deus, amém? E nós vamos estar lá com Ele, amém? E aí, queridos, infelizmente, muitos que andam com Deus têm negociado esse futuro eterno. Muitos têm deixado esse futuro eterno de lado, fazendo trocas, né? Um dia eu vou para a festa, um dia eu vou para a igreja. Um dia eu tô certinho, um dia não. Um dia eu não falo palavrão, no outro eu falo. Então, às vezes a gente tem visto essa negociação dentro das casas, dos lares, das famílias, nos seus, né? Às vezes você é crente firme, nossa, ora, grita, ajoelha, chora aqui dentro da igreja do Senhor, mas lá no seu emprego é igual o pastor fala, né? Crente 007. Ninguém sabe que você é evangélico, porque você tem medo, você tem vergonha.
Então, queridos, não negocie o seu futuro. Ou ele é bom ou ele não vai ser. Não tenha medo de ser quem você é na presença de Deus, amém? Aí, queridos, muitos fazem essa negociação, né? Com Satanás do seu futuro. Aí depois acontece algo de errado, porque assim, a pessoa ela acha que ela vinha um final de semana na igreja e 10 não, ela está sendo guardada, protegida por Deus e o diabo não tem poder para tocar a vida dela e nada vai acontecer na vida dela. Que fosse assim, né? Porque até a gente que vem 10 anos na igreja, 11, 20, 30 anos na igreja, passa por dificuldades, imagina quem vem um final de semana e no outro não aparece. Aí acontece alguma coisa na vida daquela pessoa vai culpar quem? Deus. Aí vai falar que a culpa daquilo lá não é dela, é de Deus. Aí vira um ateu, né? Que acha que Deus é culpado de tudo de ruim que acontece. Mas a pessoa não abre o olho e não vê as escolhas, as atitudes que ela está fazendo para ter chegado naquilo. Ela só percebe que aquilo ali aconteceu na vida dela na hora que ela está no fundo do poço. Aí a culpa é de quem? De Deus. Mas e o que ela fez lá atrás? E o que aconteceu lá atrás? Aí ninguém vê, né? Então, queridos, aí a pessoa ela vai falar que Deus não liga para ela, que Deus não cuidou dela, que Deus não ama ela. Mas a todo momento Deus tem nos dado oportunidades, chacoalhões, cutucões para nos mostrar que Ele se importa conosco. Mas nós às vezes não temos aberto nosso coração, não temos deixado com que o Espírito Santo venha tocar as nossas vidas. Né? Às vezes você que está aqui hoje pela primeira, pela segunda vez, quantas vezes essa pessoa que te trouxe teve que te chamar para vir para a igreja? Queridos, isso aí não era pessoa, era uma vontade de Deus para sua vida que você estivesse aqui. Mas muitas das vezes nós levamos muito assim, sabe? Ah, não estou nem aí, um dia que der eu vou. E às vezes a gente acha que é um convite, apenas um convite. Mas não é só um convite natural, é um convite espiritual. Deus te espera neste lugar todos os sábados, todos os domingos, em todos os cultos. Deus te espera neste lugar, amém? Então, queridos, Deus ele se importa sim com você e muito. E além do mais, Ele não se importa só com quem está aqui na presença dEle. Ele se importa com quem está lá fora também. E sabe quem são as pessoas que foram chamadas e escolhidas para poder falar isso para aquelas pessoas lá de fora? Eu e vocês. É nós que vamos levar para aquelas pessoas essa palavra e falar para elas que Deus se importa sim com elas. Que o que elas estão vivendo lá fora é passageiro. A partir do momento que elas aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas, elas serão transformadas. Amém? Queridos, vamos ler lá em João 3,16. Volta aí um pouquinho. Nem deveria ler, né? Que é um versículo famoso, conhecido. Mas vou ler porque tem alguns que ainda não ouviram. E eu quero provar para você, querido, como Deus te ama. Como Ele se importa com você. Está escrito assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Queridos, você tem a vida eterna do lado de Deus, amém? Os seus planos são os planos de Deus, amém? O seu futuro é o futuro que Deus escolheu para você. Amém? Deus, Ele se importa com o seu futuro, querido. Ele pagou um preço de sangue pela sua vida. Não é coisa pequena, não. Ele deu o seu Filho para morrer por você, por mim, por todos nós. O preço que Ele pagou foi um preço da vida do Filho dele. O sangue naquela cruz, queridos, para a nossa vida. Para que Ele tivesse certeza de que nós tivéssemos uma vida em abundância. E muitos jogam isso fora. Você é precioso. Você é escolhido.
Você tem um futuro brilhante pela frente. Não importa se você tem 12 anos, se você tem 30, 50 ou 100 anos. Tantos homens na Bíblia que Deus realizou o milagre quando eles já eram mais velhos. Então não se importe com a sua idade, com o tempo que você perdeu até hoje. Se importe daqui para frente. O que Deus vai fazer daqui para frente. Amém. Aqui neste lugar eu tenho certeza que tem muita gente que se importa com você. Olha aí pro seu irmão do seu lado, de trás, da frente. Pergunta para ele, você se importa comigo? Se ele falar não, você me avisa, que eu vou contar tudo pro pastor. Aqui nós nos importamos uns com os outros, amém? Você não precisa sair lá para fora para buscar aceitação, para buscar ouvir coisas boas das pessoas, porque o que você vai ouvir, queridos, de bom, que vai te edificar, que te vai te fazer crescer e ter um futuro bom, está aqui dentro. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu digo isso, não é porque nós aqui somos melhores, não. Não é por isso. É porque nós temos um Deus. E quando eu estou falando aqui, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que ministra aqui. Assim, quando você fala com o seu líder, quando você fala com o seu irmão, talvez não é ele que está falando, é a voz do Senhor que está falando com você. É por isso que eu digo que aqui você tem palavras, você tem caminhos, você tem às vezes conselhos que você pode escolher ou não seguir, mas que vão te edificar, que vão te colocar lá para cima. Amém? Para finalizar, nós vamos ler lá em Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Queridos, você que anota, ou se você está com o seu celular aí, você precisa anotar esse versículo aqui para você decorar ele. Jeremias 29, 11. Está escrito assim, ó, você pode acompanhar ali atrás. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Amém, queridos? É Deus que sabe do seu futuro. É você que vai atrás do seu futuro. Você precisa entregar nas mãos do Senhor. Sabe, às vezes eu fico vendo pessoas procurar coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Pessoas que acreditam em signos, tarôs, cartas, ciganos, sei lá o que essas pessoas vão procurar para falar qual é o seu futuro, com quem você vai casar, com o que você vai ser. Queridos, está amarrado em nome de Jesus. Você não precisa disso. O único que sabe do seu futuro é Deus. Se nem a gente mesmo sabe, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, do que vai ser daqui a alguns minutos. O único que sabe é Deus. E por que a gente confia o nosso futuro nas mãos de pessoas que não vão nos edificar? Nós precisamos confiar o nosso futuro em Deus. É Ele que sabe, queridos, o bem que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de te pedir para você se colocar de pé.